Olá, alunos do nono ano, professor José Lauro, e hoje nós estamos iniciando as atividades de leitura e produção textual. Na nossa primeira atividade desta semana, nós vamos estar fazendo análise de algumas figuras, e o nosso tema dessa primeira atividade é sobre fake news. É um tema que está muito presente nos nossos telejornais, e nós separamos aqui 7 questões para que possamos estar analisando essas fake news. E tem 2 desenhos aqui de um desenho chamado Tempos Modernos, onde existe uma figura em que está carimbando aqui uma tela com o carimbo fake. E uma outra que é a chamada do filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin. E aí tem uma das cenas do filme, Tempos Modernos, que ela é bem semelhante com esse aqui. Se você puder e tiver acesso à internet e puder assistir o filme, vai ser muito interessante para a nossa atividade. As perguntas que nós temos aqui é relacionada a essas 2 imagens e aquelas reportagens que vocês têm já assistido nos meios de comunicação. A primeira pergunta é: qual o cenário em que a personagem da charge aparece? Bem aqui, você vai observar e qual é este cenário. Daí é interessante você observar o filme que nós estávamos mencionando anteriormente, porque é uma reprodução do filme lá, essa imagem aqui. A segunda, observe os elementos não verbais usados na expressão. Os elementos não verbais, ou seja, a imagem, o que não está escrito. A ação do personagem na charge. Tem que observar a ação. A expressão facial e os traços que sinalizam a intensidade com que está movimentando os braços. Você vai analisar isso e aí você vai responder: o que essas informações levam a inferir sobre a personagem se sente em relação ao que está fazendo? Observe que na imagem ela está tendo uma ação e você vai responder de acordo com a imagem como ela se sente em relação ao que está fazendo. Observe bem a fisionomia, os traços aqui que foram colocados para que você esteja respondendo esta segunda questão. A terceira questão, já relacionada a esta outra imagem, diz assim: leia o box ao lado, que é esta imagem, e reflita sobre as questões a seguir. Olha só. Quais as semelhanças e diferenças podemos estabelecer entre a charge Tempos Modernos, que é esta aqui, e o filme de Charlie Chaplin? Aí você, repito, vê o filme e aí você vai poder fazer esta semelhança e diferença nas 2 imagens, tanto do filme quanto dessa charge aqui. Terceira, qual a crítica que é apresentada pela charge? Qual é a crítica que é apresentada pela charge? Esta charge aqui. Qual é a crítica que é apresentada? E aí você já vai, de acordo com informações do que você já tem recebido, você vai responder: o que são fake news? Essas notícias falsas, melhor dizendo. O que são? E aí você vai estar respondendo aqui o que são essas fake news. E a quinta, ainda relacionada às fake news: quais as consequências que as fake news acarretam? Aqui você vai responder o que são as fake news e aqui as consequências que elas acarretam. E na sexta questão, como as reportagens de divulgação científica são afetadas pelas fake news? Nós estamos passando pela pandemia e nós temos várias notícias científicas. Olha só, uso de medicamentos, procedimentos médicos e como essas fake news podem estar afetando aqui essa atividade ou essa divulgação científica. Por exemplo, você pode ver uma fake news dizendo que caroço de abacate feito chá resolve o problema da Covid-19. Isso é uma reportagem que é fake news. E como ela vai estar afetando essa
produção científica. Isso é apenas um dos exemplos. E a última, como quebrar a corrente da desinformação causada pelas fake news. Como quebrar a corrente de desinformação causada pela fake news. Desinformação. Como a gente pode quebrar isso? Uma fake news, ou seja, uma notícia falsa, ela passa de várias pessoas que vão reproduzindo e vai causando uma desinformação. Como? Quando? Quem? Como a gente pode fazer para quebrar esta corrente? E se você quiser uma sugestão, você pode até acessar alguns sites fato ou fake. Se você digitar na barra de procura do Google, fato ou fake, assim desse jeito, você vai ver lá uma busca que tem sobre várias notícias, fato ou fake. Você vai ter lá um link e ele vai direcionar você para estar fazendo uma busca. E lá você vai ver que vários assuntos que estão como verdades, na realidade são mentiras, são fake. Se não der para responder nessas questões aqui nesta linha, você pode responder no verso sem problema nenhum. Um abraço, até a próxima atividade.